nessa nossa caminhada como cristãos, muitas coisas, elas vêm sobre nós. E eu queria ler um texto, em Mateus, quero compartilhar aqui uma palavra com vocês. Foi o meu devocional de ontem, eu ia ministrar o meu devocional de hoje, mas eu não tive tempo de terminar. Hoje foi uma correria terrível, né? Esse vai e vem, esse sobe e desce. Vamos ficar de pé, vamos ler Mateus capítulo 11, capítulo 13, versículo 5. Mas hoje de manhã, Deus falava comigo em Isaías 31, todo o capítulo 31 de Isaías, mas principalmente o verso 4 e 5, não é? Mas essa é uma outra história, é uma ministração para outro dia, mas foi muito forte como Deus falou, e a gente, principalmente, é um tema muito próprio para esse momento que nós estamos vivendo, esse momento dessa falta de fé que está no mundo. Mas vamos ler só esse verso, capítulo 13, versículo 5, a outra parte caiu onde? No solo rochoso. No solo rochoso, o que acontece? A terra é pouca. E o que acontece? Logo, essa semente ela vai germinar e brotar e nascer. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Só isso aí. Vamos só deixar aí. Pode sentar, irmãos, por favor. Existem 3 afirmações aqui nesses 2 versículos, 3 afirmações importantes. Nós vivemos num tempo de superficialidade. Nunca tivemos uma geração tão superficial como a geração dos nossos dias. Nós queremos tudo muito rápido, queremos o melhor pelo menor preço e o quanto antes melhor. É ou não é? Não é isso que a gente gosta? Rápido, barato e de qualidade. A nossa demanda é exatamente essa, a gente quer tudo muito rápido. E nós descuidamos e a gente tem permitido que essa ideia do mundo, ela entre também na nossa vida e no nosso contexto espiritual. Hoje as pessoas querem resultados rápidos, no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Hoje obreiros são feitos muito rápidos, pouco tempo de fé, a pessoa já se torna um pastor. Eu tenho um primo, ele é pastor, foi um grande advogado, né, hoje é aposentado, mas ele foi um grande advogado, um homem assim, de uma carreira brilhante, e se converteu. Depois que a esposa faleceu, ele acabou por se converter. E conheceu uma moça da igreja, se casou com ela, e ela era crente, né? E ele se converteu. Em pouco tempo que ele havia se convertido, eu acho que tinha menos de um ano, já me disseram que ele era pastor. E eu fiquei assim, bastante impressionado, porque, não que ele não fosse uma pessoa boa, sim, ele era uma pessoa muito boa, né? Mas foi tudo muito rápido, aconteceu assim muito depressa, né? Talvez em menos de um ano ele saiu de uma vida descrente, talvez, até uma vida de adoração de ídolos, para um púlpito de igreja para pregar. Daí você percebe o quê? Você percebe uma superficialidade naquilo que ele faz, em muitas coisas que faz, não é? E isso temos visto dentro da igreja, muita superficialidade, criancice a todo lugar, a toda força, e uma falta de vida com Deus, porque as coisas se tornaram muito pronto a servir, não é? Hoje você chega, compra, leva para casa e come, né? E está tudo muito bem, a gente acha que está tudo muito bem. Espiritualmente isso não funciona. Então, há 3 sentenças aqui que descrevem muito bem o que está acontecendo com a nossa geração. Primeiro, a terra era pouca, não é? A terra era pouca. Pense aí você, aonde você está, não é? Se a terra é pouca, se a profundidade, né,
se a quantidade de terra que há é pouca, você não pode esperar a ter aí uma grande colheita, não é? A ter aí uma colheita que possa vir a produzir 100 por 1. A outra frase que aparece nesse texto que lemos, visto não ser profunda a terra não somente era pouca, mas como também era rasa. Era pouca terra e era rasa. E a terceira coisa que aparece aqui é que não tinha raiz. Não havia raiz. Não havia possibilidade de raiz. Isso descreve um pouco o tipo de cristão que nós temos hoje. Um cristão de terra pouca, pouco profunda e sem raiz. Não tem profundidade, não é? E quando nós pegamos isso aqui, vamos lá para Romanos 11, 33, aonde Paulo, ele depois de falar a respeito da sua nação, ele vai falar de algo profundo, ele vai dizer, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Agora, imagine você, se Deus é profundo, e se os caminhos de Deus são profundos, e se as coisas de Deus são profundas, e o homem de Deus é superficial, quando é que vamos chegar em algo do Senhor? Já parou para pensar nisso? Pode parecer um pouco fora de contexto aqui o que eu estou a colocar, para os dias de hoje, esse assunto pode estar fora de ocasião, para muitos, que querem uma religião pronta a servir, que querem uma vida com Deus já facilitada, onde tudo esteja pronto, à mão de semear. Mas a vida cristã não é assim, meus queridos, não é assim. A necessidade espiritual nunca cai de moda, ela sempre está na moda. A necessidade de sermos pessoas mais espirituais e mais voltadas para as coisas do Senhor, isso não muda, não sai de moda. Os tempos mudam, as figuras mudam, mas a necessidade de uma vida com Deus nunca vai mudar. Isso é para a criança, isso é para o jovem, isso é para o de meia idade, isso é para o velho, isso é para todos nós. Todos nós precisamos ter uma vida com Deus. Não basta ir à igreja, não basta dar o seu dízimo, não basta visitar os pobres, necessitados, isso você pode fazer sem Deus. Você pode ajudar um necessitado sem Deus, você pode dizimar sem Deus, você pode ir à igreja sem Deus, você pode fazer uma série de coisas sem Deus, mas você não pode chegar no céu sem Deus, você não pode ter uma profundidade em Deus sem a presença do Espírito Santo na sua vida. Isso é impossível, amém? Eu tenho no meu coração só uma breve e simples palavra sobre a questão de profundidade, e eu queria compartilhar isso com vocês. Na parábola aqui do semeador, na segunda fase da semeadura, nós temos aí esse tipo de terreno, um terreno pedregoso, exatamente, quase que não deu, irmãos, eu estou até bem, não é? Para quem já foi gago, não é? O Senhor aponta o dedo sobre algo que é nada menos do que uma tragédia. Se você olhar para esse terreno aqui, isso é uma tragédia, irmão. É aquele terreno que recebe o Evangelho muito rapidamente, não é? É aquele tipo de terreno que acolhe a palavra muito rapidamente, não tem resistência à palavra, mas não tem profundidade para permanecer. Quando somos lembrados aqui do poder da palavra, né? Se você parar e pensar, você vai ver que a palavra de Deus, ela tem poder, irmãos. Ela é poderosa, sim ou não? Então, quando você olha no final da parábola, você vai ver que é possível produzir a 100 por 1. Mas isso depende do acolhimento que o terreno dá, a palavra nele semeada. Observe que a palavra não mudou, ela é a mesma. A palavra no terreno entre o espinho, na beira do caminho e sobre a pedra, é a mesma que foi semeada, no bom terreno. Não há diferença aqui. Vocês acham que há diferença? A semente é a mesma, amém? A semente era a mesma, a palavra de Deus é a mesma.
Às vezes estamos ministrando aqui na igreja a uma multidão de pessoas muitas vezes, mas nem todo mundo recebe a palavra com o mesmo coração, com o mesmo desejo, com o mesmo acolhimento. Nem todos nós, muitas das vezes, recebemos a palavra e nos deixamos ser conduzidos por ela. A palavra não pode produzir fruto num coração que não acolhe a semente. Ainda que a semente seja boa, mas se a terra não for boa, não há possibilidade aqui. E observe que mesmo entre o terreno bom, existe diferença de terreno no meio do terreno bom. Existe pelo menos 3 tipos diferentes aqui, porque há um que produz a 30, há outros que produz a 60, e há outros que produz a 100 por 1. Há diferença até no terreno bom, não é? A diferença. Se você é um cristão que pode produzir a 100 por 1, por que você vai produzir a 30 por 1? Já parou para pensar? A gente acha que produzir 30 por 1 está bom. Está bom, mas está melhor do que o pedregal lá, está melhor do que o beira do caminho, está melhor do que o entre os espinhos. Mas o ideal é 100 por 1. Esse é o ideal de Deus. Essa é a proposta de Deus. Nada menos que isso satisfaz plenamente o Senhor. Amém? Então não havia diferença na semente, ou havia? Era a mesma semente, né? É uma coisa maravilhosa, irmãos, e poderosa, nós olharmos para a palavra de Deus. Eu amo a palavra do Senhor. Eu, quando descobri a Bíblia, foi para mim a maior descoberta da minha vida, foi a palavra de Deus, quando descobri a Bíblia Sagrada. Porque eu descobri algo que eu nunca jamais consegui, nunca jamais conseguirei chegar na profundidade dela. Quando eu medito na palavra, às vezes um texto que eu já li várias vezes, como Isaías 31, você pode ler lá depois na sua casa. Eu já li esse texto, sei lá, dezenas de vezes, dezenas e dezenas de vezes, talvez até uma centena de vezes. Não quero exagerar. Mas hoje de manhã, quando fui ler esse texto, Deus mexeu comigo de uma maneira como nunca havia sido antes. Aleluia! Quando ali mostra a história de Israel, que está como um grão entre 2 pedras, que era o Egito e a Síria. A Síria a norte, o Egito a sul, e eles olhavam para o Egito e achavam o Egito melhor do que a Síria. E Deus vai dizer para ele: não desça para o Egito, e nem olhe para a força dele, eu quero que você olhe para mim. Porque às vezes, entre 2 pressões que exercidas sobre nós, nós temos a tendência de ceder a uma delas. E Deus está dizendo: não ceda nenhuma e nem outra. Olha para mim. Olha para mim. Assim como o leão que voa sobre a sua presa e não sai de cima dela, mesmo o leão novo, não sai de cima dela, pode vir juntar aí milhares de pastores para tentar afugentar o leão, que ele vai continuar em cima dela. Assim sou eu, em defesa do meu povo. Eu comecei a pensar como Deus nos defende. Já parou para observar um leão quando está comendo, como ele, alguém pode chegar perto dele? E Deus vai dizer assim: olha, ainda que vários pastores venham e grite contra o leão, ele vai olhar para eles e vai continuar comendo na mesma. Vai olhar para eles e vai dizer: quem são esses aí? Aí você vai para o Salmo 2, você vai ver que Deus está sentado nos céus, e Ele ri-se das nações, Ele ri-se daqueles que olham para Ele e dizem que Ele não existe. Fala da soberania de Deus, do poder de Deus, da força de Deus, em proteger o seu povo. E eu não sei por que a gente tem tanto medo assim, não é? Deus não mudou, irmãos. Ele é o mesmo Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, de Davi, de José, de Moisés. Ele é o mesmo Deus, aleluia, ele não mudou.
Agora você tem que colocar a sua fé em ação e buscar essa profundidade nele. Aleluia, aleluia. Agora, ainda assim, com toda essa potencialidade que existe na palavra de Deus, a tônica que está aqui para nós, né? O ponto básico aqui é: você acolhe ou não a palavra de Deus? Até que ponto você pega a Bíblia, medita nela e ela é uma verdade para você? Quando Deus fala, não há como você fugir disso, queridos. Ou você crê na palavra ou você não crê. Não tem meio termo. Agora, quando você acolhe a palavra no seu coração, você não tem que ter medo. Aleluia. Nem o pecado pode te amedrontar, porque o Salmo 119 diz: escondi. Aleluia. A palavra de Deus está dentro de nós. Eu não vou pecar contra o Senhor, ela está em mim. Como vai purificar o moço o seu caminho? Observando o seu caminho de acordo com a palavra de Deus. Quer uma vida abençoada, feliz em todas as áreas? Há um caminho. Salmo 128. Feliz é aquele homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quais são os caminhos de Deus? São os caminhos descritos na sua palavra. Oh, aleluia! Você começa a colher bênção em todas as áreas da sua vida. Aleluia! A palavra vem, irmãos, e ela está aí para nós. Aleluia! Às vezes eu estou assim, deitado antes de dormir, e vem um texto na minha mente. Como conheço muitos textos bíblicos, daquele texto eu já vou para um outro, e do outro eu vou para o outro, e começo a pregar para mim mesmo. Às vezes me exorto, né? Esses dias mesmo, estava lendo aquele texto sobre, parece até uma redundância de Jesus, né? Veja se a luz que está em ti não seja trevas, não é? Porque se a luz que está em você for treva, que treva tremenda são essas? A candeia do corpo são os olhos. Se você enxergar bem, você tiver um olho bom, o seu corpo todo vai estar iluminado, e terá luz por todo o seu corpo. E nós muitas vezes pensamos que essa luz é uma luz que os outros vão ver. Aqui não está falando de algo para os outros, está falando de algo para nós mesmos, porque a candeia vai iluminar o seu coração. É algo que está dentro de nós, não é algo para que os outros vejam, é algo para que nós mesmos possamos escrutinar o nosso coração, levar, aleluia, essa luz lá dentro de nós, e cada recôndito da nossa vida, iluminar com essa luz, dizer: sai trevas daí, sai daí, tirar aquela sujeirinha que você não vê sem a luz, tirá-la do lugar. Como quando a candeia é acesa, você começa a percorrer os meandros do seu coração, os caminhos da sua mente. É isso. E o Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés. É o quê? Desculpa, irmãos, que tem que ficar tomando água constantemente. É a tua palavra e luz para o meu caminho, para os meus caminhos, não é? A tragédia, irmãos, da superficialidade, e que superficialidade que temos no meio do povo de Deus hoje, esse desconhecimento da Bíblia, essa falta de profundidade em Deus, tem roubado das pessoas grandes bênçãos. Tem feito de nós pessoas infelizes. É possível ser salvo e ser infeliz? É. Há muita gente que é salva, mas é infeliz, porque não entende o seu lugar e o seu papel, não entende onde Deus te quer e o porquê que Ele te quer, onde Ele te quer. Amém? O Senhor aponta o dedo aqui nessa passagem sobre aquilo que é tão contrário à sua própria natureza, não é? Aquilo que é contrário ao propósito dele. A natureza de Deus é uma natureza de profundidade.
Você nunca vai ver Deus falar de superficialidade. Ele não trabalha no superficial, Deus trabalha na profundidade. Jesus vai falar com os discípulos o quê? Os discípulos pescam a noite inteira, não pegam nada, e Jesus fala com eles: olha, vai lançar as redes em águas profundas. Vocês vão apanhar peixe lá. Sai da superficialidade e vai para a profundidade. Você quer a bênção de Deus, então você tem que sair da superficialidade. Sair dessa preguiça, desse marasmo que te prende, não é? Uma coisa terrível. E voltar-se para Deus. Então, a superficialidade é contrária ao pensamento de Deus. Você nunca vai ver Deus pensando coisa muito pequena. Amém? O pensamento de Deus é profundo e é grande. Aí vejo o crente colocando tudo no diminutivo. Minha vidinha, meu coisinha, meu negocinho, não é? Tudo é pequenininho. Ah, se Deus me permitir, alguém disse para mim: pastor, eu não me preocupo muito se Deus permitir eu entrar no céu, para ser lá né, alguém, isso disse mesmo de verdade, para ser o faxineiro lá, eu quero estar lá. Falei: irmã, você não vai para lá, porque lá não tem lixo, entulho não tem. Então esquece o negócio de faxineiro lá. Limpar o pó do céu. Já pensou? Que absurdo. Então, escute lá. Você deve ter de Deus o quanto você desejar, porque a fé, assim como Deus, a fé é ilimitada, porque ela vem dele. A fé é fruto da operação da palavra em nossas vidas. A fé, ela está sempre em alargamento. O Salmos 118 vai falar dessa fé em alargamento, essa fé que está sempre, né, alcançando mais. Você nunca vai ver falando no retrocesso da fé como sendo um projeto de Deus. Ah, não, Deus quer que você avance, mas até certo ponto. Não há limite. Já leu na Bíblia alguma vez que Deus traçou limite para a fé? Já leram, irmãos? Você, pastor, que já é pastor há tantos anos, pastor Carlos, já leu alguma vez que Deus traçou limite? Olha, vocês creem até aqui. Isso não existe, meus irmãos. A gente é que limita a ação de Deus. Nós é que limitamos até onde Ele vai em nós. É triste. Esse pensamento da superficialidade é um pensamento contrário a Deus. Tá bom assim, irmão, minha igrejinha, essa igrejinha pequenininha, esse povinho aqui, está tudo muito bem. Vamos cuidar desses aqui. Se eu levar isso aqui para o céu, já está de bom tamanho. Deus tem desprezo para isso, irmãos. Deus quer que você busque mais, que você deseje mais, que você busque sempre mais da presença dEle. Aleluia, se aprofundando mais nele, né? Aleluia, Paulo vai dizer: ó profundidade. Como Deus é profundo, irmãos, como Ele trata conosco, até na questão do pecado, Ele vai fundo no tratamento do pecado. Quando Ele tem que tratar conosco, Ele não trata na superficialidade das coisas, trata. Ele vai aonde está o tumor, não é? Não pode, não se consegue tratar câncer como é que chama esses pensozinhos, não é? Hã? Não, você tem que ir na profundidade, ver onde está a raiz daquilo e cortar a raiz. Se o pecado é profundo, a ação de Deus também é profunda. Deus não é superficial no trato com o pecado do homem. Às vezes a gente está sofrendo, é difícil. Não é difícil não, irmão, você tem que falar mesmo, a verdade tem que ser dita. A palavra de Deus tem que ser pregada, aleluia. Aleluia. Aqui talvez haja uma ligação com a lembrança da profundidade na qual Jesus está falando. Quão fundo Deus foi. Se você pegar esse texto, coloca para mim, por favor, Romanos capítulo 11, versículo, vamos começar aí pode começar no 33 mesmo, por favor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos.
Olha o superlativo que ele usa aqui, irmão, só palavra no superlativo. Ele não coloca coisa pequena, aqui a coisa é sempre grande. Né? Quão inexplicáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o conselheiro dele? Próximo verso. Ou quem primeiro deu alguma coisa para Deus, para que Ele possa restituir para você? Porque dele, por Ele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Aleluia. Deus é profundo em tudo que faz. Como você pode ter uma relação com Deus com base na superficialidade? Por favor. Aleluia. Quando Paulo fala no capítulo 3 de Efésios, sobre a profundidade do amor de Deus, não é? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, superando todo o conhecimento humano. Quem pode entender quão profundo Deus foi para salvar o homem? Quem pode entender o próprio amor de Deus? Eu não entendo. Eu não entendo porque Deus me ama. Às vezes eu fico assim, a olhar para o nada, para o vazio, né? Esses dias dirigi muito, viajei muito, e muitas vezes sozinho, muitas horas só. Às vezes ficava olhando para o vazio, assim, para o nada, na estrada, e a minha mente fugia um pouco, não é? Era até um pouco perigoso, que até tirava a cabeça daquilo que estava ali a fazer, mas entregava para o anjo e falava, toma conta enquanto eu vou aqui pensar. E eu fico imaginando, irmão, o que nós temos. O mar inteiro não é grande o suficiente para servir de espelho, para Deus olhar a sua face. O universo jamais poderá ser algo que possa conter Deus. Ele transcende o universo, Ele transcende tudo que você pode imaginar, e no entanto, Ele olha para mim e para você, queridos. Aí que os sábios, eles ficam malucos, eles não conseguem entender. Como que um Deus tão grande se preocupa com seres tão infímeos? Quanto mais o homem descobre as coisas para além, no universo e na profundidade dos mares, mais eles chegam à conclusão de que não há Deus. Eles não conseguem entender como pode haver Deus. Um ser tão grande, se é que ele existe para eles, não é? Se importar com seres tão infímeis e miseráveis como nós. Eu também não sei te explicar, não me peço para explicar. Paulo diz que é profundo, eu não vou nem tentar chegar lá. Ele diz que é largo, ele diz que é comprido demais, ele diz que não dá para imaginar o amor de Deus, então deixa do jeito que está. O que eu tenho que fazer, olha o que Paulo disse, isso é para que com todos os santos vocês possam compreender. Mas como é que eu vou compreender um negócio desse? Qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede o quê? Ele manda a gente entender e depois diz, olha, vai para além do seu entendimento. É difícil. Para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Como é que faz com uma coisa dessa? Eu nem arrisco, não é? Um palpite. Eu simplesmente quero desfrutar desse amor. Para mim, eu não preciso entender, eu preciso aceitar que Deus me ama como eu sou, com meus defeitos, as minhas falhas, as minhas imperfeições, os meus percalços, os meus deslizes. Ele me ama e Ele se preocupa comigo, e Ele, como um leão que abate sobre uma presa, aleluia, defende aquela presa. Ele está cuidando de mim, não sei como Ele faz isso, mas Ele está cuidando de mim. Se não é o cuidado dele para comigo, eu estaria perdido hoje. Talvez nem existiria mais. Mas como Ele cuida de mim, eu estou aqui de pé. E vou continuar de pé enquanto Ele quiser, porque a Bíblia diz que para Ele, está lá escrito na palavra do Senhor, não é? Lá em Romanos, capítulo 14, Ele vai dizer que para Deus, a gente fica de pé ou cai. A parábola do servo, do capítulo 14.
Aleluia. Quando chega o momento de ir, é para Ele. Se é para ficar, é para Ele. Paulo disse, olha, seja pela vida, seja pela morte, que Jesus seja glorificado na minha vida para sempre, e é isso que eu quero. É isso que eu quero, que eu desejo. Aleluia. Isso é Deus, irmãos. Isso é a sua natureza. Aleluia. E contra isso, contra esse Deus grande e poderoso, nós temos a superficialidade do homem. Nós temos essa mente pequenininha, que acha que Deus não se importa, que Deus não está nem aí para nada. Deus está cuidando de tudo, irmãos. Não desanime não, viu? Confia no Senhor. Os dias que estão avizinhando são dias muito maus. Os prognósticos são os piores possíveis para a Europa e para o mundo. Os especialistas falam de coisas muito difíceis que estão chegando. Mas quem diz que a minha confiança está nos prognósticos dos homens, ou em qualquer liderança de nação qualquer deste mundo? Eu vejo pavor no rosto de muitos brasileiros depois das eleições que aconteceram no Brasil. Irmão, nós nunca estivemos melhor do que agora, nas mãos de Deus, e é nas mãos dele que estaremos sempre. Ele cuida de cada um de nós, Ele é Deus, Ele não mudou, aleluia, aleluia. Mas o pensamento da superficialidade é contrário a Deus, e contrário a todo sentimento, tudo aquilo que Deus quer realizar. A superficialidade é sempre inconstante, nunca permanece, ela passa na prova. Você vai ver pessoas superficiais, são aquelas que desistem. Quando tem que enfrentar uma prova, estão quase morrendo. E quando são reprovados, eles abrem mão, desistem. Desista não, irmão. Você vai vencer em nome de Jesus. Às vezes Deus permitiu até você ver o problema no seu nível, para depois, quando você receber a vitória, você só pode dizer uma coisa: foi Deus quem me deu a vitória, não foi de outra maneira. Não foi de outra maneira, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Superficialidade, irmãos, ela não é duradoura, ela é passageira. São como palha, já viu a palha? O vento vem e leva, e depois o vento vem e traz novamente, e leva e traz novamente. Assim é o crente superficial. Amém? Mas aquele que tem profundidade em Deus tem raiz. O texto diz que essa plantinha lá não tinha raiz. Há uma árvore muito comum na Patagônia Argentina, eu me esqueci agora o nome dela, mas é engraçado, quem conhece, ela primeiro, porque a Patagônia venta muito, tem muitos ventos por causa das correntes, que encontram ali e formam grandes tempestades ali, e aquelas plantinhas, antes dela botar o primeiro rebentozinho para cima, ela cria raízes, e procura uma pedra bem robusta, abraça com aquela pedra, e as raízes envolvem-se naquela rocha, e depois ela solta o primeiro rebento para cima. O vento vem e dobra, leva para um lado, leva para o outro, e ela permanece, sabe por quê? Porque ela tem raiz e tem profundidade. Tem profundidade. Então, se você quiser vencer e sobreviver nos tempos difíceis que estão por vir, cria raiz na palavra, medita. Você já leu o Salmo 1 da Bíblia, o Salmo 1? Conhece? Lá diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É? Não, homem, peraí, eu pensei que era. É o 23, como é que eu estava errado, imagina? Né? O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado é o quê? É aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer onde? Na lei do Senhor. E na sua lei ele medita quando? De manhã, ao meio-dia, ao entardecer. Não, dia e noite. Volta lá atrás, está com muita pressa, Vitor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele vai ser que jeito? Ele vai ser como árvore plantada onde? Junto à corrente de águas,
que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem nunca cai, e tudo que ele faz será bem sucedido. Agora, como é o homem que não medita na palavra? Verso seguinte: os ímpios não são assim, eles são como? São como a palha que o vento espalha. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Por quê? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, irmãos, vamos orar. Agora, só para a gente orar, eu quero que você pense, se Deus é assim, se Ele procura pessoas que sejam profundas nele, que seja profunda nele e na sua palavra, né? O que podemos esperar de um Deus assim? Já parou para pensar, meu querido? Já parou para pensar o que você pode esperar de um Deus assim? Já parou para pensar? Se é desejo de Deus, e se é pensamento de Deus, se é o propósito de Deus, a profundidade, o que podemos esperar de um Deus assim? Podemos esperar que Ele, Deus, na primeira chance que Ele tiver, Ele vai te levar para as águas mais profundas. Ele vai te levar para visitar a profundidade dEle. E eu tenho experimentado isso na minha vida. Eu não posso aqui ser leviano com aquilo que vou dizer, mas eu preciso dizer algo aqui muito importante. Nos primeiros anos do meu ministério, os primeiros 10 anos do meu ministério, eu vivi muitos milagres. Eu vi coisas extraordinárias acontecendo. Vi milagres em todas as áreas que vocês podem imaginar, desde paralítico andar, até outros milagres mais. Vi muitas coisas acontecendo. Foram anos maravilhosos e experiências profundas. Os anos passaram e a caminhada com Deus, ela foi intensificando, e à medida que eu fui avançando na minha caminhada, nesses quase 40 anos como pastor, Deus tem me ensinado algo. Nos meus 57 anos de vida, nesses últimos 3 anos, 4 anos, Ele tem me levado para algo que eu nunca vivi. Nunca experimentei. Nos anos da intelectualidade, onde achava um grande teólogo, me achava imbatível nessa questão de teologia. Eu comia livros dia e noite, lia tudo sobre teologia, conhecia as vertentes, defendi teses, fiz muitas coisas. Lia e lia. Não estou dizendo que não se deve ler. O que você lê hoje vai ser você daqui a 5 anos. Se você quiser saber quem será você daqui a 5 anos, é o que você ocupa hoje a sua mente. O que você investe. Então eu te aconselho a ler, a ser um estudioso, né? Mas leia como aquele piraquara que mora na beira do Amazonas lá, não é? Que quando vai comer uma porção de peixe, ele é capaz de colocar o pedaço de peixe na boca e separar as espinhas dentro da boca, não é? E cuspir só as espinhas e conseguir separar a carne das espinhas dentro da boca.
Eu quero que você leia como alguém que sabe comer peixe. Sabe o que é espinha e sabe o que é a carne boa. Não vai engolindo tudo, irmão, porque isso pode te fazer muito mal, sabe? Há muita coisa que não é boa, que está por aí sendo vendido como um bom produto. Seja sábio em Deus. Então, nesse momento que a cabeça era maior que o corpo, sempre foi, minha cabeça sempre foi grande, o corpo era fininho, mas estou dizendo em sentido figurado. Eu parecia saber quase que tudo, né? Conhecia, achava. Eu não conhecia essa profundidade de Deus. E hoje, na simplicidade dos textos, eu vejo até na parte que pensamos que é mais superficial, existe uma profundidade que não conseguimos chegar. Eu te desafio a pegar qualquer fragmento das Escrituras e esgotar esse fragmento. Pode ser esse verso aí do capítulo 11, verso 33, a primeira frase: ó profundidade das riquezas. Esgota isso para mim em um comentário que você consiga pôr no livro. Eu vou te dizer que você nunca chegará no entendimento da plenitude de tudo que está aí. Porque quando você é como um manancial, quando você acha que já desfrutou de tudo, há um rio de Deus, há um oceano de Deus para você conhecer. Amém? Mas isso não te impede, mesmo sabendo da sua pequenez e sabendo da grandiosidade do que é Deus e das suas coisas, isso não te impede de se deixar levar por Deus e mergulhar nas grandezas dele. Não ficar simplesmente na crista. Vá, mergulhe. Vá mais fundo na palavra, irmão. Não fique feliz em ler e entender aquilo ali da maneira que qualquer pessoa pode interpretar. Mas deixe-se levar pelas mãos, pelo Espírito Santo, que é o autor da palavra, e ele vai te levar lá. Amém? Aleluia. Eu sei que muitos que estão aqui nessa noite, e alguns que estão me ouvindo, sabem do que eu estou dizendo, porque têm experimentado a profundidade, a beleza e a grandeza da palavra de Deus. Eu sei que nessa igreja há pessoas que amam de verdade a palavra do Senhor, e que meditam nela, na sua capacidade, na sua quantidade de luz. Você vai, mas eu quero que você vá mais, porque Deus quer te levar a mais. Deus quer te levar a uma profundidade ainda maior, aleluia. Mede 1000 côvados e entre, e depois mais 1000 e entre, e depois mais 1000 e entre, e você vai ver que você vai chegar no oceano onde não é possível mais caminhar. Não é água nos artérios, não é água na coxa, não é água nos lombos, não é água pelo pescoço, é um oceano de Deus. Deixa Deus te pegar pela mão e te conduzir. Não seja leviano nisso. Você sofre mais. A Bíblia diz: o meu povo perece porque falta conhecimento. Nós estamos sofrendo porque não entendemos. Queridos, a razão do fracasso de Israel foi que eles só conheciam os feitos de Deus. Eles não conheciam os caminhos de Deus. E Deus quer que você conheça os caminhos dele. Ele quer te levar a isso. Não aceite nada menos que isso. Você precisa entender como Deus faz as coisas, como Ele trabalha, como Ele age, como Ele, aleluia, conduz uma pessoa. Vamos cantar, gente? O caminho de Deus é profundo. O caminho de Deus é nas profundidades. Uma fé superficial é uma fé que não subsiste. É uma fé que não aguenta o sol. É uma fé que não aguenta a tempestade. É uma fé que não aguenta
Ah, não está acontecendo isso na minha vida, eu vou deixar Deus. Eu vou pôr termo à minha vida, eu vou fazer isso ou aquilo. Por favor. Por favor. Isso é de Deus. Aleluia, aguenta firme, é só um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará. Aleluia, espere, confie, Deus está contigo. Ele está contigo.